Qual é a arma que mais transformou a história? Não é aço, não é arco. É medo. O medo construído pela disciplina, ampliado pela reputação, disparado pela velocidade e sustentado por um sistema. Em muitas eras, grupos inteiros foram erguidos e mantidos não apenas por talento, mas por uma promessa silenciosa. Recuar seria mais caro do que avançar. Esses 12 guerreiros que você vai conhecer não foram apenas forças de combate, foram máquinas sociais, símbolos de intimidação e centros de poder que remodelaram cidades, fronteiras e mentalidades. E, ironicamente, foi essa mesma perfeição, esse pavor que inspiravam, que carregava a semente de sua queda. Antes de mergulharmos, pense rápido. Qual desses 12 você colocaria no seu exército? Escreve nos comentários. Escolhe agora e segue comigo até o fim, para ver se a sua escolha sobrevive ao teste do tempo. Comecemos com os espartanos. Nascidos numa cidade que se constituiu como uma oficina de guerra, os jovens passavam pela agoge, um sistema rigoroso de treinamento que moldava corpo e mente para resistir ao pavor e à dor. Em sua sociedade, o medo era uma ferramenta interna. A disciplina transformava o indivíduo numa peça previsível e letal. A falange espartana, com sua disciplina e formação rígida, brilhou no desfiladeiro de Termópilas, onde poucos mantiveram uma retaguarda simbólica que inspirou gerações. Mas esse mesmo modelo social era uma máquina com poucas engrenagens redundantes. A dependência de uma base demográfica pequena, a inflexibilidade cultural e a falha em se adaptar a novas estratégias e recursos tornaram o sistema insustentável quando o mundo ao redor mudou. Por que os espartanos caíram? Porque foram treinados para não recuar. E o mundo recuou em outra direção. Saindo das falanges, chegamos ao rastro dos vikings. Não eram um povo único, mas uma série de grupos marítimos que fizeram do inesperado sua principal forma de intimidação. Navios leves, abordagens rápidas, ataques ao nascer do dia. O medo que semeavam nas costas da Europa provinha da surpresa e da mobilidade, mas também de uma reputação que se espalhava mais rápido que as velas. Eles não apenas saqueavam, fundaram feudos, cidades e rotas comerciais, transformando o terror em influência econômica. A virada veio quando muitos se assentaram, quando o cristianismo e as novas estruturas políticas os assimilaram. Ao fixarem-se, trocaram a vantagem da velocidade pela rotina do poder estabelecido. Por que os vikings caíram? Porque o vento que os impulsionava virou abrigo. E a assimilação dissolveu o terror que os tornava únicos. Da mobilidade viking para uma engenharia romana. As legiões. O que fez a Roma antiga invencível por séculos não foi apenas disciplina no campo de batalha, mas a capacidade de transformar conquista em administração, estradas, guarnições, logística e um código que rentabilizava o poder. A legião era uma máquina de Estado, com padrões e procedimentos que espalhavam medo institucionalizado onde chegavam. Seu ápice foi um mundo conectado por vias e leis. Seu declínio veio de dentro: erosão fiscal, corrupção, perda de disciplina e crises econômicas que corroeram as engrenagens do sistema. A máquina romana continuou a funcionar por algum tempo sem lubrificante, porque as legiões caíram, porque o sistema que sustentava o medo afrouxou por dentro. No Extremo Oriente floresceu o samurai, uma fusão de guerreiro e intelectual, formalizada por um código chamado Bushido: honra, serviço, morte digna. Mais do que medo externo, o samurai inspirava reverência. A ameaça vinha de uma reputação de precisão, de rituais e de lealdade inabalável. Suas lâminas e sua disciplina moldaram séculos de política japonesa. A modernidade, porém, trouxe uma bala que atravessava códigos. A restauração Meiji e a introdução rápida da tecnologia militar ocidental transformaram o teatro da guerra. O samurai, tão valioso dentro de um sistema feudal, perdeu sua função social de guerra. Por que os samurais caíram? Porque o mundo disparou em outra cadência e o código não acompanhou o ritmo. Perto do mesmo arquipélago surgiram os ninjas, os especialistas da sombra. Escolas como Iga e Koka desenvolveram técnicas de infiltração, sabotagem e inteligência, funções que cultivavam um medo silencioso. Não se tratava de heroísmo glamuroso, mas de utilidade prática: perturbar, desorganizar, ser imprevisível. Já na paz e com a unificação política do Japão, a demanda por estas habilidades diminuiu. Quando a função desaparece, o mestre também. Por que os ninjas caíram? Porque sua utilidade cessou quando a nação deixou de precisar da sombra. Enquanto alguns dependiam da furtividade,
Outros utilizavam o terror visceral. Os berserkers, figuras das sagas nórdicas, são registrados como guerreiros que alcançavam um estado de fúria que amedrontava inimigos e aliados. Entre o psicológico e o mítico, seu papel era ferir o moral adversário. Se alguém acreditava que um homem não sentia dor, isso já era uma arma. Com a expansão do cristianismo e a crescente necessidade de controle social, esses estados extremados tornaram-se indesejáveis. Rituais e tabus foram suprimidos, e a coesão militar moderna requeria previsibilidade, não surtos incontroláveis. Porque os berserkers caíram? Porque o terror que criavam foi domesticado por novos códigos sociais. Os templários apresentam outro padrão. Criados como combinação de fé e administração, tornaram-se uma força temida e uma casa de segurança financeira. Sua reputação era dupla: no campo, guerreiros; nas cidades, banqueiros e donos de fortaleza. Esse duplo papel amplificou o medo político e econômico. Porém, a mesma integração ao poder secular e às finanças expôs-os à política. Dívidas de reis, ambições fiscais e caça às riquezas tornaram-se sua ruína. Quando as coroas passaram a ver os templários como ameaça ou recurso, a repressão transformou reputação em vítima. Por que os templários caíram? Porque o sistema que os protegia foi transformado pela ganância e pela política. As estepes foram governadas pelo medo de velocidade. Os mongóis de Genghis Khan e seus sucessores montaram um mecanismo de guerra baseado em mobilidade, estratagema e intimidação sistemática. Suas investidas remodelaram fronteiras, criando impérios por movimento, mas a velocidade dependia de comando e de logística centralizada. Após a morte dos líderes carismáticos, as divisões internas, o desafio de governar áreas vastas e as limitações logísticas colocaram freios no império. Por que os mongóis caíram? Porque a máquina do terror precisava de um coração forte, e ele se fragmentou. Voltemos à Europa. Os cavaleiros medievais, com armaduras reluzentes e carga pesada, dominavam o campo com impacto e prestígio. O choque do cavalo e do aço inspirava medo físico e simbólico. Porém, invenções e mudanças táticas, o arco longo que atingia cavaleiros e depois a pólvora que transformou fortalezas em ruínas, redirecionaram a vantagem. O equipamento que era sinal de superioridade tornou-se obsoleto diante de tecnologia e massa. Por que os cavaleiros caíram? Porque o choque perdeu força quando a guerra foi redesenhada pelo alcance e pela explosão. Os imortais persas representam a ideia de intimidação pela constância. Uma unidade de elite mantida pela aparência e pela reputação, supostamente sempre com o mesmo número, sempre substituindo os mortos. A presença de um corpo imortal gera medo cultural, uma imagem de permanência. No encontro com forças helênicas, enfrentaram táticas e equipamentos que neutralizaram aquela vantagem psicológica. Por que os imortais caíram? Porque a imagem imutável foi vencida por inovação tática e equipamentos superiores. Entre história e lenda, surge a história dos chamados John Vikings de Holmesborg. Relatos esparsos falam de uma ordem notavelmente disciplinada, uma coletividade tão rígida em suas regras, que o erro era inconcebível. Se é lenda, permanece um monumento às ambições humanas de ordem. Se é relato histórico fragmentado, serve como advertência. Quando um código não permite exceção, qualquer mudança externa ou interna pode tornar o grupo incapaz de responder. Por que os John Vikings de Holmesborg sumiram? Segundo as sagas e fragmentos, porque um código sem flexibilidade é uma armadilha. Relato com historicidade indefinido. Por fim, os praticantes do Mubarismo, campeões que resolviam disputas por combate singular em contextos onde a honra e a prova pessoal ainda decidiam destinos. Em vários momentos, líderes confiaram no duelo para limitar o derramamento de sangue ou para simbolizar legitimidade. Mas com o tempo as guerras mudaram. O passo para conflitos de massa, a profissionalização e o aparecimento de novas forças anularam o impacto simbólico do homem a homem. Por que o Mubarismo perdeu relevância? Porque quando a guerra se torna industrial e coletiva, o herói singular vira relicário de um passado incompatível. Observe o padrão que emerge quando atravessamos esses casos. O medo funciona em dois planos. Primeiro, como ferramenta externa, intimidar o inimigo, dobrar sua vontade. Segundo, como mecanismo interno, forjar coesão, disciplina e sacrifício. Em cada exemplo, o medo age como cola social. Mas a cola tem um problema: endurece. Excelência dentro de regras rígidas cria uma vantagem até que a regra muda.
Especialização extrema vira vulnerabilidade quando o cenário se transforma. Se os espartanos dependeram de disciplina absoluta, os vikings exploraram mobilidade, os romanos apostaram em sistema, e os samurais em código. Todos foram excepcionais dentro de seus parâmetros. Todos, no entanto, sucumbiram quando o parâmetro deixou de existir. O que rompe uma máquina de poder construída sobre intimidação? 4 vetores aparecem com frequência. Tecnologia que muda o alcance ou a proteção. Mudanças sociais e religiosas que reconfiguram valores e legitimidade. Economia e logística que desfazem as condições de manutenção. E a própria política, quando a centralidade do grupo ameaça instituições maiores. Às vezes, a queda é lenta, por corrosão interna. Outras vezes, é rápida, quando uma inovação torna obsoleto um papel inteiro. Em todos os casos, o mesmo elemento que deu força, a reputação de medo, torna-se alvo. Uma vez que o terror deixa de funcionar, o que resta é o vácuo. Há uma lição mais ampla que não se restringe ao campo de batalha. Instituições, empresas e culturas que apostam tudo na intimidação ou na especialização rígida correm o risco de perder relevância com a mudança. Medo convence, mas também constrói expectativas e estruturas que podem ser incompatíveis com a adaptação. A questão para quem lidera não é eliminar a disciplina ou o medo, mas reconhecer quando a engrenagem precisa ser redesenhada. A mesma coragem que sustenta um código precisa também ter a prudência de aprender. E então uma pergunta final, direta. Qual desses 12 você colocaria no seu exército? Ou, em termos modernos, qual valor você preservaria? Disciplina espartana, velocidade viking, a máquina romana, o código samurai, a furtividade ninja, a fúria berserker, a organização templária, a mobilidade mongol, o prestígio cavaleiresco, a constância dos imortais, a ordem lendária de Holmesborg, ou o duelo de honra do Mubarism. Escolha e comente. Conta aqui qual você leva e por quê. Feche os olhos por um segundo e imagine cada um desses grupos no auge. O silêncio antes do choque, a reputação que precede a presença, a cidade que vira rumor. O medo moldou a história não por ser cruel em si, mas porque estabeleceu expectativas e arranjos sociais que deslocaram decisões coletivas. Ainda assim, a história é impiedosa com os que apostam em permanência. Os impérios levantam-se como castelos de cartas quando o vento muda. Os guerreiros que inspiraram o maior medo foram extraordinários. Também foram passageiros. Se a história ensinou algo, é que não existem guerreiros eternos. O tempo redefine vantagem. Contexto redefine poder. O medo transforma impérios, e a história devora quem confia apenas nele. Se essa viagem entre lâminas, cascos, códigos e sagas te tocou, curta, inscreva-se e explore outros vídeos sobre as estratégias que mudaram o mundo. Volte para debater. Qual desses 12 você põe no seu esquadrão? E por quê?